1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Nós lemos assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Lerei novamente. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Nesta manhã memorável, em que celebramos a ceia do Senhor, não há um tema melhor e mais oportuno para abordarmos do que a cruz do Senhor Jesus Cristo. Sempre na celebração da ceia do Senhor, falamos ou da cruz, falamos do sacrifício, falamos da morte do Senhor Jesus. Alguém disse que o diabo preparou uma estrada para que o homem percorra por ela e termine no inferno. Mas Deus colocou no meio do caminho dessa estrada uma cruz e disse para o homem: eu te amo e providenciei um meio para você se livrar disso. Passe pela cruz. Interessante, meus queridos irmãos, é que a promessa da cruz, ela foi antes que o mundo começou. Vejam o que diz no livro do Apocalipse, não precisa abrir lá. Veja o que diz no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. A palavra de Deus vai falar do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi previsto. Paulo, falando para Tito, vai dizer assim: para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, Deus providenciou essa salvação que estamos comemorando nesta manhã. Se atentarmos diligentemente, queridos, nós vamos observar que houve um Salvador antes mesmo que houvesse o pecado. Houve a manifestação maravilhosa da graça de Deus antes mesmo da culpa e da condenação que viria aos culpados. É incrível isso. Houve promessa de vida eterna muito antes da existência e da manifestação da morte como salário do pecado. Sempre houve um céu maravilhoso antes de haver um inferno tenebroso. É por isso que a gente se emociona com uma música como essa, que o Marco Aurélio nos emocionou a todos. Deus nos emociona com o seu amor. Deus nos constrange com o seu amor. Não é? Deus vem nos amando desde os tempos eternos. É por isso que a maravilhosa palavra de Deus vai nos dizer que onde o pecado abundou, superabundou a graça do Senhor Jesus. O fato mais maravilhoso dessa manhã gloriosa em que celebramos a ceia do Senhor, prezados, é que o Senhor Jesus nos comprou de volta para Ele mesmo. Mas não somente isso.
Ele não somente nos comprou para Ele, mas Ele nos levará para onde nós nunca deveríamos ter saído, para o paraíso. E tudo isso através da sua morte na cruz. Por isso é tão importante e oportuno falarmos sobre a cruz num momento como este. E nessa manhã solene, em que com toda a reverência nós celebramos a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, eu gostaria de destacar 3 preciosidades sobre a cruz do Senhor Jesus. E o primeiro destaque que eu quero fazer é que a cruz do Senhor Jesus nos remete ao incompreensível amor do nosso Deus por nós. Incompreensível. A cruz nos remete a esse amor que nós não entendemos direito. Nós sentimos, nós absorvemos, nós somos objetos desse amor, mas nós sequer compreendemos por causa da grandeza desse amor. Toda vez que olharmos para a cruz, nós devemos lembrar do amor maravilhoso do nosso Deus. Todas as vezes que falarmos sobre o advento da cruz, fatalmente nós teremos que considerar a grandeza do amor de Deus por nós. Por isso, o Senhor Jesus, no famosíssimo João 3,16, vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso Paulo vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Quando estávamos com as costas voltadas para Deus, quando nós definitivamente não queríamos saber nada sobre Deus, quando nós não o considerávamos, quando nós estávamos em plena inimizade com Deus, Ele prova o seu amor, dando o Senhor Jesus por nós. Por isso Paulo, num outro momento, vai dizer assim, aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por nós. Não éramos para sermos negligentes na obra do Senhor. Não éramos para ser letárgicos na obra do Senhor. Não éramos para ser relaxados na obra do Senhor. Não éramos para termos dificuldades em servir ao Senhor. Não era para gente de maneira alguma fazermos a obra do Senhor de uma outra forma que não fosse com muito ânimo em nossos corações, a partir da compreensão da cruz do Senhor Jesus. Interessante que eu estava pensando sobre isso. Uma coisa que eu escrevi aqui, quando o diabo chegar e tentar nos dizer que Deus não nos ama, ou que Ele se esqueceu de nós, nós devemos escancarar a cruz para Ele. Eu acho que é daí que vem, é comum a gente ver nos filmes, né? Os pagãos, para quem está endemoniado, mostrar a cruz assim, né? Mas isso não é literal, não é pegar um crucifixo, mas é quando o inimigo quiser nos enfraquecer, quando o inimigo nos quiser dizer que somos derrotados, nós devemos escancarar a cruz do Senhor Jesus, para Ele dizer aqui, você está vencido pela cruz do Senhor. Não é eu que venço mostrando a cruz para Ele, mas é dizendo para Ele, ou me apropriando da vitória que eu obtive em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Talvez não, essa é a melhor maneira de resistirmos ao diabo, e ele fugirá de nós, como diz a Bíblia. É confiando no amor demonstrado na cruz do Calvário que venceremos o maligno. Por isso, esse primeiro destaque, a cruz do Senhor Jesus nos leva assim, nos remete a esse amor que não compreendemos direito.
Mas eu queria destacar outra coisa. A cruz do Senhor Jesus nos remete à irresistível graça de Deus. Irresistível. Um dos pontos calvinistas, graça irresistível. Graça irresistível. Ela é irresistível mesmo. Mesmo. Que o diga Cornélio, doutor Geraldo. Que Deus fez para que a sua graça alcançasse aquele homem. Paulo vai dizer aos Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Graça, o favor imerecido de Deus, graça, riqueza de Deus mediante Jesus Cristo. Queridos, a graça de Deus, ela é de graça para nós, mas custou um alto preço para Deus e para o Senhor Jesus, a sua morte na cruz do Calvário. Nós não podemos banalizar a graça do Senhor Jesus, porque a cruz, o maldito madeiro, o sofrimento do Senhor Jesus naquela cruz nos remete a essa irresistível graça do Senhor Jesus. Papai sempre levou Deus muito a sério. E uma coisa que a gente escutava demais ele falar, ele dizia assim: estão fazendo graça com a graça. Estão fazendo graça com a graça. Infelizmente, muitas pessoas estão banalizando a graça do Senhor Jesus. Mas isso não pode acontecer, porque é a cruz, é o maldito madeiro que nos remete à irresistível graça do Senhor Jesus. A cruz, prezados, ela nos lembra, ela nos direciona para um acerto de contas. Um acerto de contas de Deus com Ele mesmo. Não é com o diabo, não. Deus não deve satisfação para o diabo, não. Um acerto de contas, onde por causa do pecado, Deus vai para a cruz para nos dar salvação, e isto por causa da irresistível graça. A cruz nos lembra do pagamento pelo pecado, mas não pelo pecador, mas sim por um substituto totalmente inocente, e isto tem um nome: graça de Deus. Graça de Deus. A gente deve para Deus, mas Deus que paga. Quando o diabo tentar colocar alguma dúvida sobre isso, nós podemos dizer: Jesus já pagou toda a minha dívida. Por isso Paulo dizia: eu sou o que sou pela graça de Deus. Quando você estiver se sentindo a pior pessoa do mundo, que o inimigo quiser esfregar isso no seu rosto, você diz para ele: Jesus pagou toda a minha dívida. Eu, como pastor, não tenho medo de falar isso aqui de púlpito. Sabe por quê? Porque quanto mais compreensão sobre a cruz do Senhor Jesus você tiver, menos pecado você vai cometer. Menos. E os mínimos que você cometer, você vai achar tão ruim, que cada dia você vai se santificar mais, por causa da irresistível graça do Senhor Jesus demonstrada na cruz do Calvário. Por fim, queridos, a cruz nos remete ao incondicional perdão de Deus. Incondicional. Pelo menos para nós. Não houve condição para nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E sabem por que dessa promessa maravilhosa, prezados? Por causa da cruz do Calvário. Por causa da cruz do Calvário.
Manuel, você diz para Deus, Senhor, me perdoa mais uma vez, e Deus diz, eu te perdoo porque o meu filho, o Senhor Jesus, o meu filho unigênito, morreu não somente por um pecado seu, não somente por um pecado do passado, não somente pelo pecado que você está falando com ele agora, mas por todos os pecados, mas foi na cruz que isso foi resolvido. Bem, minha irmã, Saulo. Cada vez que necessitamos do perdão de Deus, o Cristo ressurrecto, que na cruz padeceu e que está à destra de Deus, e eu vislumbro isso, irmãos. Eu vislumbro, eu sempre digo para os irmãos, quase toda pregação eu digo, eu vejo certas imagens, eu consigo ver. Então, alguém, uma oração, um pedido de perdão, chegando no trono de Deus e assim trazendo para a literalidade, né? E eu consigo ver o Senhor Jesus puxando o manto de Deus e falando assim, Senhor, aquele sacrifício todo na cruz, foi por esse pecado também, Senhor. Foi por esse também, foi por esse, foi por aquele, foi por esse outro. Foi um sacrifício único, mas foi o sacrifício do próprio Deus. O sacrifício do próprio Deus. Deus resolvendo o problema do pecado do homem, perdoando esse homem, mas pelo preço altíssimo do seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário. Li de uma ilustração, muito provavelmente seja verdadeiro isso aqui. Uma vez uma menininha estava na igreja com a sua mãe e ficou muito incomodada quando olhava para o batistério. Talvez no batistério tivesse uma cruz como essa lá. E disse que a menininha falou assim, mãe, por que tem um sinal de mais na piscina da igreja ou no batistério? E a mãe respondeu, é sinal de adição, minha filha. É o mais de Deus. É o que ganhamos. Tem a ver com tudo que ganhamos de Deus. Por causa da cruz. É o mais. A cruz é o mais de Deus que tem para tudo na nossa vida. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi na cruz. Nós cantamos aqui no momento do ofertório. Foi na cruz que tudo aconteceu. Foi na cruz que nós fomos resgatados. Essa nave deveria estar lotada para comemorarmos o que Jesus fez na cruz. Ou não temos a compreensão do que ele fez na cruz? Porque se temos a compreensão do que ele fez na cruz, nós deveríamos estar comemorando essa conquista, que não custou absolutamente nada para nós. Mas custou a vida do Filho unigênito do nosso Deus, o Senhor Jesus. E que se tornou o nosso irmão mais velho, o primogênito de muitos irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.